Agora nós iremos dar continuidade com a mensagem de hoje. Vamos orar enquanto o pastor Egberto chega aqui. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pelos louvores aqui entoados em Teu nome. Agora vamos com a palavra do Senhor, que o Senhor coloque palavras certas na boca do pastor Egberto, Senhor, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua santa glória. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Egberto. Obrigado. Muito obrigado, irmão Orivaldo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Dizer para meus irmãos que é bom estar de volta. Desde segunda-feira estamos aqui, depois de uns dias de descanso. E é bom estar junto com meus irmãos, cultuando a Deus, exaltando a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvo muito a Deus pela vida desta igreja, pelo que Deus tem feito, não somente em nossas vidas, como também através das nossas vidas. Estamos diante de mais um ano, para nós estarmos crescendo juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, amém? Então, muito bom. Queremos também dar boas-vindas às pessoas que estão nos visitando nessa noite. Temos aqui algumas pessoas nos visitando. Que Deus esteja abençoando muito sua vida, falando também ao seu coração. E também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pela internet ou pela Rádio Seara. Que Deus também esteja falando ao seu coração. Convido você a abrir sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12. O início de um novo ano costuma ser marcado por desejos que nós colocamos diante de Deus. Às vezes, nós chegamos a Deus sempre no final, para o início de um novo ano, colocando planos, expectativas, apresentando a Ele. Nós, na entrada de um novo ano, oramos por saúde, oramos por provisão, pedimos a Deus por restauração familiar, pedimos a Deus por crescimento. Muito obrigado, Yuri. Pedimos a Deus direção da parte dele para a nossa vida, não é isso? Fazemos muitos pedidos, muitos desejos foram colocados diante de Deus. Mas existe um desejo que, biblicamente falando, é muito importante nós termos também. Não só para um início de ano, mas também para toda a nossa vida. E eu creio que também é importante para nós aqui vermos sobre isso nesta noite, que é um desejo por santidade. Devemos querer isso para a nossa vida, desejar isso como cristãos. À luz das Escrituras, há algo que é importante para a vida cristã, que é esse desejo por santidade. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, somente os versículos 14 a 17. Tá bom? Hebreus 12, 14 a 17. E aqui você vai ver a importância da santidade para a vida cristã. Alguns aspectos importantes aqui dentro desse texto. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de progenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que também esteja falando conosco, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra.
por termos esse livre acesso a ela aqui. E pedimos que por meio dela, Senhor, o Senhor esteja falando ao nosso coração. Senhor, que haja em nós um desejo por santidade. Que o Senhor, ó Pai, esteja agindo em nossa vida a cada dia e achando em nós corações que possuam esse desejo de viver por agrado do Senhor, de viver, ó Pai, uma vida de obediência ao Senhor. Que hoje, nessa noite aqui, possamos ser despertados para um desejo de viver em santidade. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Eu lhe peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nós. Porque aqui o autor de Hebreus, ele está escrevendo aqui essa carta a cristãos judeus que estavam pressionados por perseguição. O contexto dessa carta fala muito disso. Eram cristãos que estavam sendo tentados a retroceder ao judaísmo. Eram cristãos que estavam vivendo até diante de tanta luta e perseguição, uma espécie de um cansaço espiritual. E aí no capítulo 11, nós vemos aquela lista tão conhecida dos heróis da fé. No capítulo 11. E aí no capítulo 12, ele fala então diante daquela tão grande nuvem de testemunhas, os que foram relatados no capítulo 11, os heróis da fé. Ele começa esse capítulo 12 já despertando aos cristãos a se despir, se despojar do pecado. Ele diz que nós devemos se desembaraçar do peso do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Versículo 1 a 3, ele vai fazer esse desafio. Versículo 4 a 11, então aqui, desse capítulo 12, ele exorta a perseverar nessa fé, e fala de uma disciplina amorosa de Deus, que também contribui para que os cristãos caminhem firmes na fé. Deus é um Deus de amor, que nos disciplina, e o propósito de Deus em nos disciplinar, não é outro senão nos corrigir, por amor, com amor, como é próprio da parte do nosso Deus. É um Deus que disciplina, e isso faz com que nós possamos andar cada vez mais firmes na fé. Versículos 4 a 13. Versículos 14 a 17, então, é o texto que nós vamos abordar nessa noite. E aqui, ele vai falar sobre santidade. E ele coloca santidade não como algo abstrato no campo do sentimento. Ele fala de santidade não como uma santidade numa perspectiva mística. Alguns enxergam santidade assim, que uma pessoa mais santa é aquela pessoa do mistério, né? Daquela pessoa que tem um comportamento diferenciado, que às vezes é manifesto de uma maneira externa por algumas atitudes muito emocionais e às vezes até místicas. Não é disso que estamos falando quando pensamos em santidade. Santidade, ela é vista aqui como uma vida submissa ao senhorio de Deus, ao senhorio de Cristo, uma vida de obediência a Ele. Santidade aqui, como eu disse, não é emoção, não é misticismo, mas também não é perfeccionismo. Não é que Deus tem uma expectativa que nós tenhamos uma vida perfeita no sentido de não ter falhas. Mas a santidade vai ser resultado visível de uma vida de alguém que vive em submissão a Deus. Então, a santidade tem a ver com obediência. E isso aqui vai ser o que vai distinguir um verdadeiro filho de Deus de alguém que não é filho de Deus, que não é salvo por Deus. Então, quero, a partir disso, pensar nessa noite que em uma vida cristã autêntica, ela é marcada por um desejo por santidade. Alguém que não conhece a Deus, não conhece a salvação, ele não tem esse desejo. Mas alguém que conhece a Cristo, que conhece a Deus, um Deus santo, ele deve ter então esse desejo. E o autor de Hebreus aqui vai nos passar algumas coisas importantes para o cristão em viver em santidade, tendo esse desejo por uma vida em santidade. Primeiro ele vai colocar que deve ser uma busca constante. Versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem algo muito sério aqui, você consegue perceber? Tem algo muito aqui forte. Ele está dizendo que nós devemos seguir a paz com todos,
e a santificação, sem a qual, e é muito bem direcionado esse sem a qual, é sem a santificação. Esse a qual aqui se refere especificamente à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele começa esse texto aqui com um verbo que é seguir, né? Seguir a paz com todos. E aqui ele indica uma ação contínua, por isso a ideia de uma busca constante. Seguir a paz com todos é algo que o cristão deve seguir como uma ação perseverante, constante. Não deve ser algo pontual de alguma época da nossa vida, não, é constantemente. Por toda a vida cristã, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. É a ideia de seguir no sentido parecido com o apóstolo Paulo, porque ele usa o mesmo termo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, quando ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A raiz do verbo é a mesma. Prosseguir, seguir, é como alguém que persegue algo, que tem um destino, um alvo a seguir. E é isso que ele coloca: seguir a paz com todos e a santificação. Aqui é um esforço intencional, mas é sustentado pela graça. Na graça de Deus. Não é o esforço pelo esforço humano em si. É alguém que foi alvo da graça, vive pela graça e agora intencionalmente se empenha nisso, em seguir isso. O que, né? Ele diz: a paz com todos e a santificação. O termo santificação aqui vai para aquele aspecto progressivo da santificação. É diferente quando o autor de Hebreus fala de santificação, no capítulo 10, versículo 10, quando nós vemos lá, em Hebreus 10:10, que diz assim, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Aqui ele está falando da santificação no aspecto posicional. Quando alguém creu em Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, ele foi, então, a partir dali, declarado santo, de uma vez por todas. Existe esse aspecto posicional de Hebreus 10:10. Aqui, nesse capítulo 12, versículo 14, ele está falando de santificação num aspecto progressivo, do qual o cristão deve seguir nisso, nessa busca constante de uma vida em santidade. E aí tem algo interessante aqui, né? Ele liga santidade com a paz com todos. Você conseguiu ver isso? Seguir a paz com todos e a santificação. Eu acho interessante isso. Agora, por que eu acho interessante, né? Você também deve achar. Porque ele deveria dizer o seguinte: o que se esperava de uma leitura fluida normal seria assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Uma leitura fluida caminharia para o plural, não era não? Seguir a paz com todo e a santificação, sem as quais. Mas não é por acaso que o autor de Hebreus escreve sem a qual, se referindo à santificação. E não é por acaso que o autor de Hebreus fala de santificação linkado com a paz com todos. Porque nós pensamos, às vezes, na vida cristã de santidade, só no aspecto vertical. Nossa relação com Deus. Mas o autor de Hebreus fala que uma vida em paz com Deus, ela é manifesta também na maneira como eu me relaciono com os outros. Então o que o autor de Hebreus está fazendo? Um raciocínio progressivo de uma ideia: seguir a paz com todos e a santificação, de forma que sem a qual, sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui não se trata de salvação por obras de maneira nenhuma. O que o autor de Hebreus está falando, que sem santificação ninguém verá o Senhor, é que a santificação, ela é um resultado esperado de alguém que foi regenerado. Alguém que foi regenerado, se espera dessa pessoa que ela naturalmente tem esse desejo por santidade, por viver em santidade. Seria então o contrário de viver uma vida acomodada no pecado. O pecado não é para ser algo mais normal na vida do crente. É tanto que eu questiono algumas pessoas que pensam assim: o cristão não passa de um miserável pecador. Não. Não passar de um miserável pecador não descreve mais quem eu sou, descreve quem eu era antes de Cristo. Agora eu sou um pecador, mas eu sou um pecador regenerado. E agora Deus me declarou que eu sou santo.
E o que se espera de um santo é que este viva em santidade, de maneira que agora o pecado na vida cristã não é mais para ser algo do fluxo normal. É algo que é para mexer com o cristão. É para incomodar o cristão. Porque agora ele possui o Espírito, o quê? De Deus? O Espírito Santo. Negócio bom, né? Saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O próprio Deus Santo habita em nós. O Deus Trino habita no cristão. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não tem Deus habitando em você, você não verá o Senhor. Você não verá o Senhor se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Mas, não, pastor, eu tenho. Como é que eu evidencio isso? Como é que eu percebo isso na sua vida e como é que você percebe isso na minha vida? Ah, pastor, lógico, é pelo ir à igreja, o prédio da igreja, Avenida J. Lopes Pedrosa, 2205. Não! Como é que eu percebo isso na sua? É pelo jeitão que o senhor se veste. Inclusive tem dia que o senhor vem pregar, bota até uma gravata, fica bonito, né? Um negócio bom. Como é que eu percebo a santidade? É pelo estilo social de vestir? Não. É por uma vida de busca de agradar agora não mais a si mesmo, mas a Deus. Agradar a Deus. Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, diz o seguinte. Romanos 8, versículo 5 em diante, diz assim, ó. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso não está sujeito à lei, nem o mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos o Espírito Santo. E dentro da vida cristã vai haver essa luta ainda interna entre a carne e o Espírito, mas agora nós tendo o Espírito Santo, nós podemos agradar a Deus, e a manifestação de que realmente alguém tem Deus na sua vida é que ele não vive mais para o agrado da sua velha natureza. Ele ainda peca, mas é diferente de viver agora uma vida de pecado, sem sentir incômodo nenhum, desconforto nenhum. Se alguém vive assim, esse não verá o Senhor, porque não tem o Senhor na sua vida. Ele não conhece a Deus. Mas, e o que isso tem a ver com a questão do seguir a paz com todos e a santificação? A santificação, meus irmãos, ela parte de uma vida, de um coração transformado por Deus, regenerado por Deus. Mas isso também vai ser percebido na maneira como eu me relaciono com os outros. Em paz com os outros. E a paz aqui, seguir a paz com todos e a santificação, tem a ver com uma vida de comunhão com os irmãos. Interessante como Romanos também, no capítulo 12 de Romanos 12, no versículo 18, Romanos 12, 18, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. E aqui tem algo interessante, porque não é quando depender de vós. Então, pessoas dizem assim, não, é quando depender de mim. Tem horas que não depende, pastor, porque o outro tirou demais a minha paciência e eu pequei contra ele, mas foi porque ele abusou da minha paciência mesmo, não dependeu só de mim, dependeu dele. Não é quando depender de mim, é o quanto depender de mim. É diferente. O quanto depender de vós, eu devo ter o quê?
paz com os homens. E paz aqui envolve um aspecto relacional, que é o que o autor de Hebreus menciona lá: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É que a santificação também reflete na maneira como eu vivo na minha vida em comunidade, em paz. Santidade, viver sem pecado, e você vai perceber na progressão aqui do texto, que isso tem a ver na maneira como eu me relaciono com o outro. E já podemos então ter aqui algumas aplicações práticas. Porque santidade, ela não acontece na maneira natural. Não é num processo de que eu me acomodo e espiritualmente eu estou crescendo. Não, a ideia do seguir a paz com todos é que traz a ideia de que a santidade acontece por uma postura intencional de desejar viver uma vida santa. E que não basta então também você viver uma perspectiva de esperar a santidade, mas de persegui-la, de desejá-la. E se você não tem desejo por uma vida de santidade, a primeira oração que você deve fazer a Deus, e que eu devo fazer a Deus, é: Senhor, me dá um desejo por viver em santidade. Porque Ele quer isso de nós. E que não há vida piedosa, frutífera, sem uma transformação da mente na busca de viver por santidade. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, 1 Pedro 1:15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 16 diz: porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aqui o autor de Hebreus lança mão de um texto do Antigo Testamento para algo imperativo. Nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo. É porque Ele é santo, os que são dele devem procurar viver em santidade. Primeira coisa, devemos então buscar constantemente viver uma vida de santidade. Outra segunda coisa importante é uma vigilância espiritual. Versículo 15. Ele diz o seguinte: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Só essa primeira parte desse versículo 15 aqui. Vigilância espiritual. No que é traduzido na revista atualizada por atentando, é a ideia de fato de ficar atento. Algo que deve despertar a nossa atenção, e isso deve ser feito de uma forma diligente. Aqui nessa expressão aqui tem um termo que se refere à palavra episcopo. Dentro do texto original tem essa palavra episcopo, e aí o que o autor quer com essa palavra? Ele convoca os cristãos a uma responsabilidade mútua. Nós temos então que atentar diligentemente, tanto de maneira pessoal, individual, quanto entendendo que isso reflete no aspecto coletivo. Aqui a palavra, ela traz a ideia de supervisão. Então, eu tenho que atentar nesse viver em santidade, mas ser vigilante para isso, porque isso traz implicações no coletivo. E ele vai desenvolver então essa ideia dizendo o seguinte: atentando-vos diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Para que ninguém seja faltoso, né? O que ele quer dizer com isso? Não é faltar ao culto, não é que a ideia é só faltar ao culto. Não, é importante você congregar, porque no congregar há edificação, há comunhão, há um despertar de Deus por meio da sua santa palavra, um trabalhar de Deus no nosso meio, e especialmente a comunhão, ela traz edificação. Mas ser faltoso aqui, dentro da origem, do sentido original do texto, traz a ideia de não ficar para trás. A ideia é que ninguém fique para trás na caminhada cristã. Nós devemos atentar diligentemente, ficar vigilante, e cada um viver em santidade, a fim de que eu não fique para trás. E a ideia é essa, de alguém que numa corrida foi ficando para trás,
e não alcançou o alvo, não alcançou o objetivo. A ideia aqui não é perder salvação, não é perca de salvação de maneira nenhuma. O que o autor está falando aqui é a ideia de alguém que vive, não vive em santidade, mas vive para si mesmo e acaba não vivendo na dependência da graça. É alguém que não é confiante na graça de Deus que é em Cristo Jesus, mas meio que se torna alguém autoconfiante. Esse autoconfiante não está vivendo na dependência da graça de Cristo, ele vai se tornando um cristão que é traduzido aqui por faltoso. Alguém faltoso. É a ideia de alguém que não está se preenchendo totalmente com aquilo que realmente preenche, a graça de Deus. Então, o cristão deve ser alguém que atenta diligentemente por viver em santidade, a fim de que não fica para trás, e esse viver em santidade não é nada confiando em si mesmo. Por isso ele usa essa expressão, separando-se da graça de Deus. Essa expressão, separando-se da graça de Deus, não é, como eu disse, relacionada de maneira nenhuma à perca de salvação. Não indica também uma apostasia definitiva, mas indica um afastamento prático da dinâmica da graça que santifica o cristão. É alguém que caminha na vida cristã, atentando, vigilante em viver em santidade, em conformidade com a graça de Deus. Aqui é um despertamento para nós de não confiar em nada em nós mesmos. Essa vigilância, esse viver vigilante contra o pecado, é algo que deve ser buscado da mesma forma como foi a salvação, não confiando em nada em nós mesmos, mas confiando totalmente e plenamente na graça de Deus que é na pessoa de Cristo Jesus. Essa expressão aqui, atentando diligentemente para que não seja faltoso, é para que ninguém deixe de estar vigilante, para que não fique para trás e acabe não vivendo uma vida condizente com a graça. Essa separando-se da graça é alguém que passa a confiar em si mesmo e acaba vivendo constantemente caindo e ficando para trás na vida cristã. Pensando então nisso, nós podemos ter algumas aplicações dentro desse texto. Que santidade ela exige de nós muito cuidado pessoal, porque isso também vai interferir na nossa vida comunitária. Irmãos, igrejas saudáveis, elas também têm a prática da exortação mútua, de pessoas que vivem num cuidado consigo mesmo, de vigilância na sua vida de santidade, mas que também estimula outros a viverem também em santidade. São pessoas que cuidam de uma santidade, tanto de maneira pessoal, individual, quanto contribuem para que o outro também viva em santidade de maneira coletiva. E lembrar que a graça de Deus, a mesma que salva, é a mesma que também nos educa a viver em santidade. Epístola a Tito, no capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que salva é a mesma graça que nos educa, educando-nos para que agora, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, nós possamos viver no presente século de que forma? Sensata, justa e piedosamente. Devemos viver sempre na graça de Deus, porque ela é uma graça que não somente salva, como também nos educa na caminhada cristã. Terceiro aspecto importante aqui, dentro do texto, é a pureza interior. E aí é o final do versículo 15 de Hebreus 12. Diz o seguinte, versículo 15, a segunda parte: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados.
E aí ele usa aqui uma expressão, raiz de amargura, e remete diretamente a Deuteronômio 29, 18, onde ali naquele contexto o coração do povo de Deus estava afastado de Deus. O contexto ali era de infidelidade à aliança, em Deuteronômio 29, 18. E aí a amargura, ela é algo que começa de uma forma oculta no interior, mas aí inevitavelmente ela vai brotar, se manifestar no exterior e pior, vai atingir outros. Aqui há algo progressivo, se você olhar cuidadosamente o texto. E é por isso que eu disse que a questão da santidade, da vigilância, ela tem que ser tanto no caráter pessoal, quanto porque isso atinge o coletivo. Ele está dizendo que, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, a importância de uma vigilância constante, diligente, por santidade, mas dizendo que também nem haja alguma raiz de amargura. Aqui o autor, ele meio que dá um zoom no nosso coração, para nos despertar de que nós temos que ter cuidado com o nosso interior, com o nosso coração. Irmãos, a amargura ela é muito sutil. E amargura é uma tradução muito boa, porque é sentimento amargo. E isso, você cria sentimentos amargos, geralmente, é com pessoas. Sentimentos de amargura são criados com pessoas. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós achamos que sentimentos amargos com o outro não prejudicam em nada na minha vida cristã. A gente começou a achar que pecados são só relacionados à imoralidade sexual, e o autor de Hebreus vai falar nisso aqui. Mas antes de falar disso, ele começa a tratar de algo que é muito sutil: o nosso coração. E se você percebeu, desde o início ele vem tratando de aspectos relacionais ligados à santidade. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. A minha vida como regenerado tem que ser uma vida de santidade, mas eu tenho que atentar como está o meu relacionamento com as pessoas. Mas o meu relacionamento com as pessoas também está muito ligado de como está o meu coração relacionado às pessoas. E não é fácil. Não é fácil questões relacionadas às pessoas. Se você olhar o apóstolo Paulo, ele nunca manifestou nenhuma frustração com a igreja. Ele termina sua carreira cristã dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não chega lá frustrado com a vida cristã, ele não chega frustrado com Deus, ele não chega frustrado com a igreja, com as dificuldades que as igrejas tinham. Mas isso não quer dizer que Paulo não teve muitas coisas que ele passou. E talvez você lembre das perseguições que Paulo teve relatadas no livro de Atos, das coisas que ele relata nas suas epístolas à igreja em Corinto, dos naufrágios, das perseguições, dos açoites, das coisas que ele vivenciou. Mas abra sua Bíblia em 2 de Timóteo, 2ª epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós temos aqui os últimos escritos de Paulo na sua velhice, dirigidas a um jovem pastor, Timóteo. E as palavras do apóstolo Paulo são o seguinte: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, o quê? Me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil ao ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso.
Quando vieres, traze a capa que te deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Um homem que fala de abandono, de homens que foram companheiros dele e o abandonou. Mas olha o que ele diz no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aqui nós temos um homem que teve alguém que causou muitos males a ele. Alexandre, o latoeiro, não era alguém que era de fora da igreja, não. Foi alguém que surgiu contra ele dentro da igreja. Agora, olha o que ele diz no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Você vê um homem que teve muitas marcas de pessoas, e o pior aqui é que esse relato de Paulo aqui não são dos descrentes, não são de pessoas que o perseguiram e o chicotearam, e deram varada nele em praça pública, não. As alfinetadas que o apóstolo Paulo recebe foram de pessoas que ele tinha por companheiros. Eu acho interessante isso. Mas você não vê uma vírgula de um coração amargurado. Você não vê uma vírgula de um coração ressentindo de alguém que está com amargura em seu coração. Não. Esse homem sofreu muito. Eu penso que se você chegar no céu e for conversar com Paulo e perguntar: Paulo, quais foram as suas maiores dores? Foram as varadas que você recebeu em praça pública em Filipos? Ou foi as punhaladas que você recebeu de alguns cristãos que não foram nem na sua defesa quando você mais precisou deles? Ele vai dizer: as dores das punhaladas, das pancadas no coração foram maiores. Mas ele vai dizer, como ele disse aqui, versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para quê? Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo não é um homem amargurado, embora muitas coisas ele tenha sofrido. Ele não é amargurado com a igreja, ele não é amargurado com os cristãos, ele não é amargurado com os de Roma. Ele está com o coração tranquilo, sarado, como nós também devemos estar. Paulo era alguém que prezava muito pela comunhão. Escrevendo a Filipos, a igreja em Filipos, abra comigo em Filipenses. Ele escreve uma epístola maravilhosa teologicamente. Capítulo 1 e 2, muita coisa boa você pega em Filipenses 1 e 2, falando de doutrinas. Cada versículo você vai ver Cristo presente na epístola aos Filipenses. Capítulo 3 em diante ele entra na parte prática da epístola. E quando chega no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo vai fazer um rogo. E ele vai fazer um rogo pessoal a duas mulheres, Evódia e Sintique. E ele diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Aqui não é dito qual foi a causa da discussão entre essas duas irmãs, mas essas duas irmãs, elas foram cooperadoras de Paulo na vida daquela igreja. O contexto mostra isso. E Paulo é impressionante, porque aqui ele nominaliza, ele está escrevendo uma carta para ser lida publicamente, e ele nominaliza o nome dessas duas mulheres, fazendo um rogo que elas tenham o quê? Comunhão, que elas entrem em acordo. Havia alguma divergência entre essas duas irmãs. Ele pede também aqui
a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, porque juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e todos os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Eram duas cristãs, duas mulheres servas de Deus, cooperadoras de Paulo, com Paulo no Evangelho, na pregação do Evangelho, mas que tiveram alguma diferença. E Paulo escreve e roga que elas pensem concordemente no Senhor. Que qualquer coisa que tivesse ali de diferença entre elas, fosse resolvido para que elas tivessem comunhão. E eu estou falando sobre isso porque o problema da falta de comunhão, ela começa no coração, nas raízes de amargura que nós criamos em nosso coração. E as raízes de amargura que criamos no nosso coração, e eu quero que você foque então no texto de Hebreus capítulo 12, ela é progressiva, e aí nós vamos acompanhar isso no texto. Nem haja alguma raiz de amargura, que, aí ele vai fazer uma coisa que é progressiva, observe bem, que brotando, e aí brotando daquela ideia de algo que nasceu interiormente e começou a crescer internamente no coração, que brotando vos perturbe. Quando nós temos raízes de amargura no coração, com quem quer que seja, aquilo começou a nascer, brotou, vai começar a perturbar. Você vai começar a se sentir mal, porque você não está bem com aquela pessoa. Mas o pior é que aquilo, quando nasce no coração, ela brota e atinge outros. Brotando vos perturbe, e por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam o quê? Contaminados. O problema individual no coração nosso, com relação a alguma pessoa, ele começa no coração e quando não é resolvido, ele começa a eclodir. Ele brota. E quando brota, ele perturba. E quando perturba, a gente começa a partilhar com os outros. O nosso sentimento em relação ao outro. E aí o outro que não tinha nada a ver com aquela outra pessoa, começa a criar também no coração uma raiz de amargura. E aí a gente acha que está vivendo em santidade, às vezes com muita raiz de amargura em nosso coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Irmãos, devemos cuidar do nosso coração, porque as raízes de amargura vai mexer na nossa santidade, vai nos perturbar, e pior, vai contaminar os outros, vai afetar o coletivo. Por isso o Salmo 51, versículo 10, Davi está fazendo uma confissão a Deus, depois do seu adultério com Batseba. E na sua confissão a Deus, Davi, com o coração arrependido, faz o seguinte pedido a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Qual a raiz de amargura que está em nosso coração? E não haja, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Pureza interior é o terceiro aspecto de importância para um viver em santidade. É o cuidado com o coração. Quarto e último aspecto é a importância de priorizar o que é sagrado. Olha o que ele diz, versículo 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de progenitura. Pois sabeis que também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O autor de Hebreus, então, caminha para a conclusão desse raciocínio, de um viver em santidade, de um viver e ter um desejo por santidade, dizendo que nem haja algum impuro ou profano.
E ele vai exemplificar aqui com esse personagem do Antigo Testamento, Esaú. Naquela história tão conhecida, onde Esaú vendeu seu direito de progenitura por um prato de lentilha. Interessante. Ele começa falando aqui sobre não haja algum impuro. A expressão aqui impuro é aquela expressão porneia. Impureza na área da imoralidade sexual. E aqui a ideia é essa: não haja entre vós, não haja algum impuro, é aquele que tem uma imoralidade sexual desenfreada no seu coração. E ele linka isso com a ideia do profano, impuro ou profano. E aí nós lembramos da história de Esaú, e que Esaú não era necessariamente ateu. Não era que Esaú não cria em Deus. Sabe qual é o problema de Esaú? Indiferença ao que é espiritual. Era alguém que tinha o seu direito de primogenitura. Ele trocou o direito de algo que tinha importância dentro do aspecto divino por uma satisfação imediata. Quis matar a fome dele ali de forma imediata. Está lá em Gênesis capítulo 25, depois você pode estar lendo. E aqui esse versículo 17 mostra que Esaú, posteriormente, ele ainda chorou. Mas aqui Esaú está chorando pelas consequências do que ele fez. Esaú aqui está lamentando o que ele fez, mas não está, na verdade, arrependido. Se nós teríamos alguma dúvida quanto a isso, por conta do choro de Esaú no Antigo Testamento, o autor de Hebreus esclarece qualquer dúvida: não houve arrependimento. Não é choro que determina se uma pessoa está arrependida realmente ou não. Arrependimento é alguém que realmente está diante de Deus, é algo que está no campo do espiritual, que está diante de Deus com o desejo de que realmente aquilo que ele de não ter feito, um desejo de não ter feito aquilo que fez. Ele está chorando muito mais pelas consequências do seu pecado, mas as lágrimas não foram de fato demonstração de um coração genuinamente arrependido e transformado. Irmãos, aqui tem a ver, nesse versículo 16 e 17, nem haja algum impuro ou profano, é que são pessoas que vivem uma vida em busca de coisas imediatas, de prazeres imediatos, trocando por aquilo que tem implicações eternas, que é importante, que é sagrado. Foi isso que Esaú fez. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. E ele está elogiando essa igreja de que eles já estavam procurando agradar a Deus. No capítulo 1, no início do capítulo 1, ele tinha elogiado essa igreja de Tessalônica. Aí no capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E ele diz: e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ele está dizendo que esses irmãos estavam vivendo já para o agrado de Deus, mas que eles deveriam progredir. Ele diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí versículo 3 e 4 ele entra no assunto específico de santidade. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo abertamente: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a palavra aqui também é porneia, é aquele desejo impuro, desejos impuros na área da sexualidade, que é a mesma coisa que o autor de Hebreus está combatendo lá. É aquela troca de algo que é extremamente prazeroso no âmbito do espiritual, que é a comunhão com Deus, por coisas de prazeres momentâneos, mas que interferem na nossa santidade. Então nós temos que dar importância ao que é sagrado e não desprezar, como o Esaú fez,
Esaú cometeu um desprezo profano. Deixou de priorizar aquilo que é sagrado em troca de algo que trazia apenas um prazer imediato. Esse versículo aqui, esse final desses versículos aqui, 16 e 17, quando nos mostra que nós devemos priorizar o que é sagrado e não fazer como Esaú fez, que trocou ali algo que era sagrado por um prazer imediato, por uma satisfação imediata, acabou custando muito caro para ele. Nós, como cristãos, devemos fazer o que 1 Tessalonicenses 4,3 diz: seguir a santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santidade, ela é uma perspectiva de alguém que tem Deus em sua vida, que foi regenerado por Ele e que agora esse Deus habita nessa pessoa. Essa pessoa então deve ter um desejo por viver em santidade. E decisões momentâneas podem gerar perdas irreversíveis. Muito cuidado. Devemos então estar atentos, vigilantes em viver em santidade. Hebreus 12, então, do 14 a 17, nos confronta com essa verdade de que a santidade, ela não é algo opcional. Ela é o resultado de alguém que anda pela graça, em submissão à vontade de Deus. Então, para nós cristãos, o texto nos chama a reavaliar nossas prioridades espirituais. Nós estamos ainda no início do ano, e Deus sempre quer, independente da virada de um ano do calendário, Ele sempre quer que nós vivamos em santidade. Mas talvez você lá atrás, quando for iniciar esse ano, teve muitos desejos no seu coração. Se você não teve esse de viver em santidade, devemos olhar agora e pensar: Senhor, me ajude, faça brotar em mim um desejo por viver em santidade. Abandonar pecados que às vezes nós consideramos toleráveis. Coisas que nós sabemos que desagradam a Deus, mas que ainda praticamos. Buscar a santidade, seguir a paz com todos e a santificação de uma maneira intencional, implica algo intencional. Algo volitivo, algo que o cristão deve querer para a sua vida. E como eu disse lá atrás, se você não quer isso, a primeira oração que nós devemos fazer é: Senhor, gere isso no meu coração. Um desejo por viver em santidade. Por quê? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E uma das piores coisas que existe é o engano. É o engano. Então não é o viver religioso, não é a igreja que eu frequento, não é outra coisa que vai garantir senão Cristo em sua vida. Senão a sua fé em Cristo e a sua identificação com Cristo. Na salvação pela fé nele. Mas isso vai ser manifesto pela maneira como nós vivemos. E o nosso desejo então deve ser um desejo por viver em santidade. Amém? Que nesse ano nós possamos então colocar como desejo do nosso coração diante de Deus um desejo por santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você vive no pecado, só existe uma forma de você sair dessa vida de pecado e ter a salvação e a vida eterna: é por meio de Cristo. E uma forma de você saber disso, que você realmente colocou sua fé em Cristo, vai ser um desejo por viver em santidade para o agrado dele. Lembremos do que diz então 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus santo. Que nós possamos ter um desejo por viver em santidade. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, sua misericórdia sobre nossas vidas. Nós só estamos em Cristo porque o Senhor graciosamente nos atingiu o coração por meio do seu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Agora, Senhor, nos ajude a vivermos em santidade. Que nosso coração tenha um desejo por viver em santidade, em obediência ao Senhor. Que nós possamos de fato seguir a paz com todos e a santificação, sabendo que sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor possa se agradar
de nós em Cristo Jesus e gerar em nós um desejo por viver essa santidade que lhe é própria, Pai, que é graça do Senhor. Senhor, quero lhe pedir também pelas vidas daqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, que ainda não creram verdadeiramente em Jesus como Salvador. Que o Senhor também os convença do pecado, da justiça, do juízo, do pecado de não crer em Cristo, para que esses também sejam regenerados, tenham vida eterna e também possam querer viver em santidade para o agrado do Senhor. Nos ajude, Senhor, nos desperte como igreja, nos ajude a vivermos isso pela importância que isso tem de maneira pessoal no nosso viver, mas pela maneira que isso também influencia outros, para que nossa vida em santidade possa também não somente contribuir para que o nosso viver glorifique ao Senhor, mas que também o nosso viver como igreja também glorifique o seu nome. Que o Senhor trabalhe no nosso coração. E se há em nós alguma raiz de amargura, se há entre nós alguma coisa que precisa ser resolvida, graciosamente trate o nosso coração, Senhor. E que o Senhor também, se há em nós pensamentos impuros, atitudes de impureza que levam pessoas a pecar na área da moralidade, que o Senhor também traga libertação. Que essas pessoas vivam na dependência da graça de Cristo e sejam vitoriosas em Cristo, em qualquer pecado que possa estar querendo dominar essa vida. Que o Senhor esteja agindo no nosso meio com liberdade para o louvor da sua glória. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Um ótimo restante de domingo. Cada um e uma ótima semana, tá bom? Não vai embora agora.